Capítulo 12 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na minha carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Fui nécio em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado, perdoai-me este agravo. Eis aqui estou pronto para pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos endeusorar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas, sendo astuto, vos tomei com dolo. Porventura, aproveitei-me de vós por algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito e sobre as mesmas pisadas? Cuidais que ainda nos desculpamos convosco? Perante Deus falamos em Cristo, e tudo isto, ó amados, para a vossa edificação. Porque receio que quando chegar, não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não quereríeis. Que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, intrigas, mexericos, orgulhos, tumultos. Que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco e chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundície e prostituição e desonestidade que cometeram. O capítulo 12
fala sobre a humildade e a demonstração do espinho na carne que Paulo tinha. Acreditamos que as dificuldades que nos tornam capacitados a termos a visão espiritual e a andarmos de acordo com a vontade de Deus. Quando Deus ele nos chama, ele quer revelar os seus mistérios para nós, mediante a sua palavra. Só que Paulo, por ser judeu, ele conhecia muito bem a Torá, que é o Pentateuco, as escrituras sagradas, onde Moisés relata tudo aquilo que Deus proporcionou a ele através da unção que ele tinha. E essa natureza orgulhosa de Paulo fazia com que ele olhasse algumas elevações de predominância para gloriar-se. Porém, ele diz nas suas cartas que a glória é somente de Deus, porque não cabe ao homem se orgulhar ou se gloriar daquilo que Deus dá. Porque Deus, ele é infinito e o que nós somos é canal de bênção para as pessoas. Porque o que Deus quer é estabelecer o reino dele na terra. E quando nós pensamos nisso, nós pensamos que nós somos instrumentos vivos de Deus para estabelecer este reino diante da nossa atitude. Enquanto o Senhor prepara a igreja para receber o noivo, precisamos estar vigilantes e atentos para o que Paulo fala a nós. Quando Paulo diz sobre o arrependimento, o quão importante é que possamos nos arrepender. O quão importante que nós peçamos desculpas, pedimos perdão, quando nós entendemos que em nós havia inveja, iras, orgulhos, e que quando nós nos colocamos humildemente na presença de Deus, o Senhor, ele transforma o nosso caráter para a nossa edificação. Porque enquanto nós não acharmos aquilo que estamos falhando, enquanto nós não observarmos naquilo que nós precisamos mudar, nós não conseguimos nos arrepender. E como nós vamos achar aquilo que nós precisamos aperfeiçoar? Através da nossa autoanálise, através do nosso autoconhecimento. Porque Paulo diz aqui na sua carta que quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Mas que tipo de fraqueza é essa? A fraqueza para o pecado. Quando nós estamos fracos, nós somos dependentes do Senhor. Sabemos que sem a força de Deus, nós não conseguimos vencer. Porque muitas vezes é mais forte do que nós. Porque muitas vezes o pecado ele vem avassalador. Porque há um hábito e costume desde dos nossos antepassados que praticavam tal abominação ao Senhor. Mediante a idolatria, mediante a adoração a ídolos, mediante a tantas coisas que nós hoje viemos refletir tudo isso. E para que isso seja quebrado, aniquilado das nossas vidas, nós precisamos cada vez mais mergulhar nessa palavra, mergulhar nos ensinamentos dos apóstolos, dos discípulos que deixaram para nós cartas importantíssimas sobre o Evangelho de Cristo,
sobre como nós devemos nos portar na terra, sobre como nós podemos conduzir a nossa vida através de um comportamento santificado pelo Senhor. Porque nem todos têm esse chamado, porque precisa se ter o desejo no coração. Quando ouvimos a palavra e essa palavra ela confronta as nossas vidas, é sinal que há mudança a acontecer nessa situação. Se nós falamos sobre prostituição e isso confronta a sua alma, é porque isso precisa ser estabelecido e cuidado. Se falamos de roubo, de morte, de idolatria, de guardar os sábados e festas do Senhor, de não cobiçar as coisas alheias, de não adulterar, seja qual for o mandamento que o Senhor nos deixou como leis estabelecidas eternamente. Então, qual é o ponto e a inclinação que move no mundo espiritual e me confronta? É essa área que nós precisamos resolver, precisamos trabalhar, precisamos ministrar sobre as nossas vidas, precisamos buscar o conhecimento e ele vem através da palavra de Deus. Porque muitos podem falar tudo para você. Você pode buscar na medicina, na ciência, na religiosidade, em várias outras formas, mas você só vai encontrar a verdade na palavra de Deus. E quantos falsos profetas nós temos visto levantado para poder enganar o povo? Quando na medicina, se tomamos muitos medicamentos, afetam outros órgãos, outras partes do corpo. Se na ciência, que é estabelecida por Deus, porém algumas coisas a mais são mistérios de Deus, porque Deus está acima da medicina, acima da ciência, acima de qualquer coisa. E por isso Deus nos deixa esse guia. Por isso que Deus nos deixa todas as instruções na palavra dele. Porque aqui foi Paulo usado pelo Espírito Santo para falar a palavra da verdade. E como eu sei que é a palavra da verdade? Porque é uma palavra que transforma o meu caráter. Porque é uma palavra que fala para mim, para eu me desviar do pecado. É uma palavra que fala que eu devo me arrepender do meu pecado. É uma palavra que fala que eu preciso ouvir a voz do Senhor. É uma palavra que fala para eu não me gloriar, mas que eu me glorie no Senhor. E como essa palavra não é verdade, se ela preenche o coração, se ela limpa os pecados através da aceitação de Jesus Cristo, não há outro caminho que possamos percorrer. A palavra é a única verdade estabelecida mundialmente. E é por isso que essa palavra, ela deve ser edificada nas nossas vidas diariamente. Quando buscamos o conhecimento, quando buscamos a presença do Senhor, nós entendemos que através da palavra, nós seguimos um caminho de luz, um caminho que vai nos ajudar e nos auxiliar a elevar o nosso nível espiritual. E se chegar a Deus, porque quanto mais próximos do Senhor, mais nós conseguimos enxergar o nosso pecado. E se há algo que você tem que se arrepender hoje, se arrependa de todo o coração. Busque ajuda, fala, Senhor, me ajuda a te buscar, porque eu quero eliminar o pecado da minha vida. E que assim seja para todos nós. Que essa palavra venha de encontro ao seu coração, que possa edificar a sua vida e que você possa ser luz na vida de outras pessoas para abençoar. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.